Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens. Você já sabe, né? A nossa intenção com este quadro são vídeos curtos até, mas a intenção é motivar nossos amigos aí, os nossos seguidores, tanto no meu canal, Michelson Borges, quanto no canal da doutora Maura, que é o Observatório das Origens, a pesquisar, a descobrir coisas interessantes e, sobretudo, a ter uma visão crítica, né? Porque nem sempre aquilo que é apresentado na mídia é, de fato, o fato. Muitas vezes é muito mais interpretação do que o próprio fato em si. E hoje o assunto tem muito a ver com isso, viu? Como que a gente... Bom, primeiramente, nós vamos descobrir aí com a doutora Maura, com seus comentários, algo bem legal, uma pesquisa que foi feita, não deixa de ter seu mérito, né? Por outro lado, a gente também vai perceber como que muitas vezes, não só a mídia popular, mas também a mídia dita científica, os jornalistas científicos, às vezes, nesse afã de vender jornal, acabam, ou atrair likes, acabam criando aí uma sensação, né, um sensacionalismo que não ajuda muito. Mas vamos por partes. Doutora Maura, tudo bem com você? Bem-vinda de volta. Estávamos há 2 semanas sem ter o nosso quadro aqui, né? Sim. Mas vamos. Olha, eu vou te dizer, tá sendo uma luta essas últimas semanas, muita coisa para fazer. Quem aí tá inscrito no meu canal sabe que faz muito tempo que eu não publico vídeo, porque tá uma loucura. Então, às vezes não dá, né, pra gente parar. E às vezes não é nem esse momento aqui, é o momento de você ler a notícia, se informar e tal. Mas a gente faz, assim, sempre que dá uma janelinha a gente faz. A gente se esforça, né, doutor? Finalmente a gente grava no horário do almoço, né, entre uma coisa e outra, mas não vamos deixar a peteca da boa ciência cair, né? Então, exatamente. Eu quero pedir que você se inscreva no canal da doutora Maura, o Observatório das Origens, é o nome do quadro aqui, o nome no canal dela lá também. Acione o sininho ali, compartilhe, comente, aqui no meu canal também, tudo isso aí ajuda o YouTube a perceber que esses conteúdos têm a sua relevância, né? E a nossa ideia aqui justamente é manter o criacionismo sempre na mesa das discussões, né? Das boas discussões. Ciência e religião, ciência e teologia são áreas que pelas quais somos apaixonados, né? A doutora Maura é bióloga, também é doutora em ciências pela USP, eu sou jornalista, tenho um mestrado em teologia e também uma pós-graduação em biologia molecular. E é um prazer sempre conversarmos com você sobre esses temas. Mas vamos lá, doutora Maura, que história é essa, hein? Do lobo terrível, clonagem, trouxeram de volta uma espécie extinta, até usam o termo de desextinção. Foi isso mesmo? Porque a mídia, esses últimos dias aí, tem dado um tremendo alarde a essa notícia, né? O que é fato e o que é interpretação, o que é exagero em tudo isso? Pois é, né, Michelson? Você pode falar isso melhor que ninguém, mas isso na minha humilde opinião, uma boa estratégia de marketing para você criar um hype, trazer uma informação para as pessoas que não é bem assim, né? Então, assim, avisa os navegantes aí, né? O pessoal que de repente brotou aqui e não está sabendo dessa notícia. Saiu essa semana uma notícia de que desextinguiram um lobo, que é o lobo... é o grande lobo, enfim, eu não lembro o nome dele direito, mas é aquela espécie de lobo que é mostrado em Game of Thrones. E se você já assistiu Game of Thrones, você sabe que, especialmente da primeira temporada, né, tem muito aquela coisa dos lobos, e o lobo é imenso, gigante, lobo terrível, né? E aí anunciaram que eles fizeram a extinção dessa espécie que basicamente viveu alguns milhares de anos atrás, né? Pra gente que é cristão aqui e acredita numa cronologia mais curtinha, não foi assim há tantos 10, 11 mil anos, mas ainda assim foi uma espécie que foi encontrada, congelada, e o que foi preservado dele foram dentes e os ossos. Então, essa empresa, que é uma startup, que se dedica, né, a processos e métodos de edição genética, eles então receberam financiamento alguns anos atrás para fazer e testar essas estratégias de desextinção. Então, eles têm plano de fazer desextinção do mamute, se eu não me engano, do dodô, que é uma ave que foi extinta no século passado, enfim. E aí saiu na mídia, então, essa semana que eles haviam desextinguido esse lobo terrível. Então, basicamente, isso passa a ideia de que, de alguma forma, eles deram um jeito de fazer uma espécie de clonagem
desse animal que viveu há muito tempo e que foi preservado congelado, enfim, ou as partes dele, as partes duras ali, foram preservadas, e eles encontraram uma forma de pegar o DNA desse animal e fazer esse animal voltar à vida, num processo que na biologia a gente chama de clonagem, que foi mais ou menos o que foi feito com a ovelha Dolly, né? Então, lá na ovelha Dolly, quem é aí os mais antigos, que tem mais que 30, vão lembrar, eles pegaram o núcleo de uma célula somática, uma célula da glândula mamária de uma ovelha, e pegaram um ovócito, né, um óvulo. Nesse óvulo, eles extraíram aquele núcleo, o haploide, e colocaram o núcleo dessa célula da glândula mamária. Deram alguns estímulos e o óvulo começou a se dividir, formou um embrião, e aí nasceu a Dolly, né? Essa história ficou muito famosa. Foi a primeira vez que fizeram isso com um animal, né? Só que aí a gente tem alguns problemas. A Dolly viveu pouco tempo, ela começou a apresentar doenças de ovelhas mais velhas, né? Lógico, por quê? Porque o DNA dela, que veio de uma ovelha, já veio de uma ovelha mais velha, que já tinha ali passado por alguns anos, sofrido ação do ambiente, toda aquela questão de epigenética. Então, a Dolly basicamente nasceu geneticamente mais velha do que um bebezinho, por exemplo, né? Então, quando a gente ouve falar de desextinção, essa é a ideia que vem à mente, como se eles tivessem pegado o DNA, o genoma completo desse lobo terrível, colocado numa outra célula, num ovócito, por exemplo, de uma espécie que é geneticamente bastante semelhante que eles usaram, que foi o lobo cinzento, e aí nasceu, então, esses filhotinhos tão bonitinhos que apareceram, eram de fato a espécie do lobo terrível que já não existe mais. Mas, na verdade, não foi bem assim. Como eu disse no início, essa empresa se dedica a uma startup aí que estuda questões de edição genética num método chamado de CRISPR, que é o método em que você edita o DNA, corta o DNA, coloca coisas, aquela coisa toda. Então, basicamente, o que eles fizeram é assim, ó. Eles pegaram o genoma do lobo terrível, que é esse grande branco que foi extinto, sequenciaram esse DNA, lembrando que depois de alguns milhares de anos, o DNA já é degradado, né, gente? Então, provavelmente ele não estava completo, algumas bases nitrogenadas também podem não refletir a realidade, sei lá, de repente teve alguma reação que transformou uma base em outra, enfim. E aí eles pegaram esse DNA do lobo terrível e pegaram o DNA do lobo cinzento, que seria essa espécie mais semelhante geneticamente, e compararam esses dois DNAs. E eles detectaram regiões que eram diferentes na espécie extinta, comparando com o lobo cinzento. E aí eles basicamente pegaram o DNA do lobo cinzento e fizeram uma edição genética nesse DNA para que esse DNA ficasse com algumas informações essas que são diferentes, para que ele tivesse essas informações diferentes desse lobo terrível. E como você viu na imagem, nos vídeos por aí, basicamente, gente, características com relação ao fenótipo, na questão da cor, né, dos pelos, etc. Então, quando né, geneticistas, etc., que estudam melhor isso aí e que veem os artigos, você vê que basicamente essas duas espécies elas são muito semelhantes geneticamente. Inclusive, tem biólogo que nem considera essas duas espécies como sendo duas espécies diferentes. É como se fossem variedades da mesma espécie, tanto que o gênero é o mesmo, é o gênero Canis, né? Então, tem gente que fala assim, não, peraí, mas não é espécie, né? É uma variedade da mesma espécie, mas enfim. A realidade é essa. Não é que foi feita uma desextinção, um clone da espécie que morreu. Mas o DNA de uma espécie atual do lobo cinzento, ele foi editado com algumas características que estavam presentes no lobo terrível. Então, quando nasce esses filhotinhos que são resultado dessa edição, na verdade é como se fosse uma variação do lobo cinzento que só foi modificado para ter algumas características parecidas com
a do lobo terrível, né? Então, por isso que a gente diz que, na verdade, não foi uma desextinção. Na verdade, são filhotes de lobo cinzento que foram geneticamente modificados para parecer o lobo terrível, né? E é aí que entra a parte do sensacionalismo, porque a empresa divulga isso e os portais de notícias já aproveitam para ganhar cliques, né, Michelson? E a empresa, logicamente, que ganha um marketing gratuito. Ganha valor. Aí, né? Agora, doutora Maura, e se esses animais aí editados geneticamente, agora vamos falar precisamente do que se trata, né? Não desextintos, mas editados geneticamente, eventualmente forem soltos na natureza, isso apresenta algum risco? O que pode acontecer? O que você pensa disso? Esse ponto é bastante importante porque tem a ver com as questões éticas, não apenas quando a gente levanta a possibilidade de desextinguir espécies como o lobo terrível, mas também outras espécies como o mamute, como o dodô e pombo passageiro, seja o que for. Ou seja, o ambiente natural que existe hoje, será que ele teria espaço ou nichos para essas espécies, né? Porque, veja, quando a gente tem a introdução de uma espécie, vamos considerar só para nosso raciocínio aqui que deu certo. Realmente eles desextinguiram o lobo terrível. É uma espécie nova. Você vai introduzir num ambiente, vai ter competição, né? Pode ser que ela impacte o nicho ecológico e o desenvolvimento de outras espécies. Então, beleza, você tem a desextinção de uma espécie, mas você pode colocar uma outra espécie, você pode ameaçar outra espécie de extinção, porque vai ter uma luta ali pelo nicho, pelo espaço, etc. E será que esses animais eles realmente se desenvolveriam bem no mundo natural? Porque eles iam ter que caçar. E normalmente os filhotes, eles aprendem alguns hábitos com a mãe, né? Especialmente o mamífero, existe um cuidado parental em que os filhotes ficam aí pelo menos 1 ano com a mãe, e nisso eles aprendem a caçar, eles aprendem a se esconder, eles aprendem qual é a presa que ele tem que escolher melhor, a mãe treina eles, né? Então, assim, não é só se pegar e jogar o animal ali, certo? Então pode ser que o animal não sobreviva, por exemplo, porque ele não vai conseguir se alimentar. Então, peraí, então você vai desextinguir uma espécie para poder criá-la em cativeiro? Por que você faria isso só para colocar num zoológico e deixar isso de espetáculo para as outras pessoas? Será que realmente isso é algo legal de fazer? É só para as pessoas ou os seres humanos mostrarem que eles podem manipular a natureza e a vida do jeito que eles quiserem, né? E tem outra questão, Michelson. Como que nós, como cristãos, a gente encara essa situação? Será que eu tenho autorização para manipular a vida dessa forma? Porque eu fico pensando nisso aí. Deus deu para nós, né, a função de mordomos. Mas será que isso é aceitável, manipular a natureza e a vida dessa forma? Porque eu sempre falo para os meus alunos, como diz um filósofo contemporâneo da cultura pop, mais conhecido como tio do Homem-Aranha, o tio Ben, ele fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, será que realmente vale a pena a gente pensar e considerar essas coisas só para dizer que a gente pode? Não sei. Inclusive, já houve casos, né, de desequilíbrio ambiental. Se eu não me engano, uma espécie de serpente que foi trazida por pessoas como um pet, né? E acabou fugindo. Exóticas, né? E acabou causando desequilíbrios ali também ambientais. O caso das abelhas africanas também, né? Que foram trazidas para a América e também causaram grandes problemas. O mexilhão dourado, o caramujo africano, exato, são espécies exóticas que se transformam em invasoras, ou seja, elas se adaptam tão bem, o potencial biótico delas sobe e elas impactam as espécies que são nativas, né? Ô, Mauro, eu nem ia falar, mas já que você tocou no assunto, né? Cristãos, será que isso tem implicações? Nós que analisamos assim o cenário profético também, né? Vamos invadir um pouquinho essa seara aqui agora no nosso programa. Importante. Eu pesquisei por algum tempo o tema da amalgamação nos escritos de Ellen White. Inclusive, eu defendi uma monografia durante o meu mestrado lá no NASP a respeito disso, né? E existem visões um pouco diferentes em relação a esse assunto, mas o que eu acho interessante é que lá no século XIX, Ellen White, ela escreveu sobre, ela diz assim,
um dos graves pecados cometidos pelos antediluvianos, que nós cremos que eram pessoas bem inteligentes, né? Haja vista as construções que foram feitas, né, logo depois do dilúvio, como as pirâmides, a Torre de Babel, né? Enfim, coisas que mostram que a civilização do passado, diferentemente da visão evolucionista, que acha que eram bárbaros, né, eram civilizações atrasadas, na verdade a gente vê que eram muito mais avançadas até. Então, da possibilidade de os antediluvianos, eles terem feito também, quem sabe, alguns experimentos nesse sentido, né? Ou até com a ajuda artificial que seja, né, Michel? Né, talvez não molecular como a gente faz hoje, mas se direciona o cruzamento, a gente tem as raças de cachorro para mostrar isso, né? Então, e por muito tempo, achava-se que essa expressão amalgamação fosse um absurdo, porque, obviamente, que no século XIX só se pensava em amalgamação ou hibridização por via sexual. E você ter mescla de seres, de espécies diferentes por via sexual, é impossível. Agora, quando o assunto é engenharia genética, olha que interessante, né? E já houve casos aí de hibridização em laboratório de coisas diferentes, né? De espécies diferentes. No caso aí do lobo, na verdade, pegaram uma espécie muito parecida, né? Muito próxima. Agora, você viu aquele caso do ratinho lá com pelagem de mamute? Sim, de mamute, né? Então, realmente é algo para a gente pensar, né? Primeiro, será que, mais uma vez, né, essa escritora que nós admiramos tanto, né? Ela tinha razão mais uma vez ao escrever sobre isso, e em dizer que era um pecado grave, e Jesus dizendo assim também que os dias que antecedem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, seriam semelhantes aos dias que antecederam o dilúvio. Será que esse problema não é mais um que se soma a outros que apontam para a brevidade da volta de Jesus? É algo para se pensar, né? Mas o fato é que, como disse a doutora Maura, e outros têm dito também, estão brincando de Deus, né? Mexendo no código da vida, mexendo em uma coisa que é sagrada, né? Eu acho que, em algumas situações, eu acho que isso é permitido. Vou dar um exemplo aqui, né? Até algumas décadas atrás, a insulina que algumas pessoas usavam era de porco, sei lá. Lembrado. E aí depois modificaram geneticamente uma bactéria para produzir insulina humana. Olha só que legal. Isso é... Agora, a partir do momento que você começa a brincar com determinados, especialmente mamíferos aí, que a gente já sabe como funciona, o animalzinho tem dor, e aí, não sei, sabe? Isso, para mim, é um pouco problemático, porque eu acho que as pessoas que vejam, né, como a cosmovisão faz diferença, né, Michelson? A cosmovisão naturalista, você tá ali, você vai usar a ciência e você vai explorar, porque não tem limites. Então você pode explorar e tem todas essas possibilidades. E por que eu vou me preocupar com a moral? A moral não é cristã, né? Então, assim, eu posso pegar um gene de mamute e colocar no rato, mas beleza, e daí depois? Esses satinhos vão se reproduzir, eles vão morrer, o que vai acontecer com eles? É só para mostrar que eu posso? Então eu acho que a gente precisa ter cuidado, né, e precisa ter certos limites nas coisas que podem ser feitas, e veja que isso é do que a gente fica sabendo. Imagina as coisas que a gente não fica sabendo, tem gente que faz em laboratório, né? Verdade, né? O fato é que a ética do cristão, ela é fundamentada em princípios eternos. A ética de um naturalista, ela é circunstancial, né? Ela vai se alterando com o tempo. Então, realmente, algumas barreiras acabam nem existindo mais, né? E a gente tem que lembrar que também o conceito de mordomia, nós somos mordomos da criação. Nós somos criados por Deus e Ele nos deu a natureza de presente para nós cuidarmos dela, né? Como mordomos, como administradores da criação. Só que muitas vezes o que o ser humano tem feito realmente é submetê-la de um modo, assim, destruidor, né? Lamentavelmente. Então, são coisas para se pensar, são assim, questões éticas que se levantam também, né, numa pesquisa como essa, e você vê que realmente a mídia, muitas vezes, em lugar de contribuir para essas reflexões, acaba atrapalhando até ao divulgar o que deveria ser o fato em si, né, como nós acabamos de mencionar. É um tremendo de um clickbait que foi gerado aí com respeito a esse assunto do lobo terrível, né. Maura, a gente sempre procura aqui tratar de 1, 2 ou até 3 temas, né? Você me provocou com relação ao segundo tema, né? Sim, a gente, é porque às vezes a gente só fica divulgando, né? A gente faz um trabalho de divulgação. E às vezes a gente também fala do que a gente faz, né? E eu sugeri para o Michelson para ele falar sobre um artigo que ele publicou, que eu achei bastante interessante,
porque fala sobre a história dos nossos antepassados aqui no nosso continente sul-americano, né? E uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né, Michelson, quando a gente vai nas igrejas, palestras e tal, e como que o homem chegou aqui, né, no continente? Como que foi e tal? E esse artigo que você publicou fala de algumas evidências da presença dessas pessoas e, enfim, o que elas faziam, desenharam, que são essas pinturas rupestres na Pedra do Ingá, né? Então, vamos aqui fazer uma inversão de funções, e agora eu vou entrevistar o Michel, olha só que chique. Mas eu queria saber de você, assim, qual que é o significado dessa Pedra do Ingá, ou seja, por que você escreveu um artigo sobre isso, né? Por que chama atenção, primeiro? E depois a gente fazer uma aplicação nisso para a nossa cosmovisão criacionista. Como que a gente pode enxergar essas coisas? Perfeito, obrigado por perguntar, Maura. Eu tenho aqui no meu canal, na verdade eu já tenho um vídeo sobre isso, se vocês procurarem aí por Pedra do Ingá, vocês vão encontrar um vídeo em que eu falo ali da minha passagem. Eu estive lá com o Dr. Matusalém, nós escrevemos juntos, inclusive, esse artigo, né? Ele que é professor universitário, doutor, pré-história, conhece muito de antropologia, ele me levou para conhecer a Pedra do Ingá. Já vou mostrar fotos aqui para vocês, tá? Ali na Paraíba. E é um sítio muito interessante, um sítio arqueológico muito interessante. Ali a gente encontra petrogravuras, né, inscrições talhadas, assim, escavadas na rocha, algumas coisas muito curiosas ali. E aí convidei o Dr. Matusalém, escrevemos esse artigo, ele foi publicado na revista Protestantismo, a revista com qualis A, lá da Faculdade Este, a Escola Superior de Teologia de São Leopoldo. Eu estou cursando um segundo mestrado para ingressar logo em seguida no doutorado lá naquela faculdade em teologia, né? E aí submetemos esse artigo, ele foi aceito, publicado, e eu vou jogar aqui na tela para vocês. Depois eu vou colocar na descrição... Não é pintura rupestre, é petrogravura. Petrogravura, exatamente, Ah, tá. Depois eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o link para vocês terem acesso ao PDF gratuito lá do artigo, tá bom? Isso aqui é a versão em Word ainda, né? Então, o título foi A Pedra do Ingá, Pai Sumé e a possível relação com o relato bíblico do dilúvio, uma análise crítica. Eu vou ler só o resumo aqui para vocês, depois vocês podem ler com calma, né? E mostrar algumas figuras que tem aqui no artigo, tá? Então, a Pedra do Ingá, um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil, localizado no estado da Paraíba, apresenta inscrições rupestres que têm despertado o interesse de pesquisadores, curiosos e estudiosos de diversas áreas. Entre as várias interpretações surgem teorias que conectam essas inscrições a relatos bíblicos, como o dilúvio de Gênesis, e as lendas indígenas sobre a figura do pai Sumé, ser mítico que teria deixado marcas e ensinamentos pelo território brasileiro. A música popular também incorporou esse mistério, como exemplificado na canção Segredos de Sumé, de Zé Ramalho, que menciona o pai Sumé em uma narrativa rica em símbolos. Este artigo busca explorar as relações entre a Pedra do Ingá, o pai Sumé e os relatos bíblicos, analisando tanto a perspectiva arqueológica quanto cultural, incluindo elementos da tradição oral e musical nordestina. Embora intrigantes, as conexões entre esses elementos ainda permanecem no campo da especulação. Só que nós temos assim bastante evidências interessantes, né, para supor aquilo que supomos, né? Então aqui tem a descrição aqui do Dr. Matusalém, né? Ele é doutor em Educação pela Universidade de Buenos Aires, professor de Pré-História da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, coordenador adjunto do curso de licenciatura plena em História da Universidade Estadual da Paraíba, subcoordenador do Programa de Conscientização Arqueológica, o PROCA, coordenador do Núcleo de Estudos Pré-Históricos. Aí está, então, um pouquinho do que ele é e tem feito, né? Aqui abaixo, depois vocês leem aí com calma, né? Aqui está uma representação artística da Pedra do Ingá, que foi retirada de um livro do Vanderlei de Brito, na página 17. Olha só que interessante. Ali na pedra, quando a gente vê de perto, assim, a gente consegue visualizar até melhor, né? Mas existem ali petrogravuras de plantas. Veja assim, mais na parte ali central, tá? Tem a parte de cima com algumas árvores, né? Que estão lá no plano de fundo, na verdade. E para frente, ali no chão, tem algumas representações astronômicas, o que é bem interessante também. Estrelas ali, enfim. E no centro ali da pedra, a gente tem
O que para nós fica claro quando a gente assim tem esse background bíblico, né? Tem uma representação do que para nós é a criação. Ali a gente tem petrogravuras de plantas, depois de animais, até chegar ao ser humano. Tem umas figurinhas ali com braços e pernas, você consegue ver, né? Uma sequência interessante, ver plantas, animais, seres humanos. E um pouquinho acima dessas imagens, tem uma linha pontilhada. Não sei se estão acompanhando ali, não sei se até meu cursor aparece aí, Maura, na tela? Parece. Parece? Então, beleza, tá aqui, ó. Essa linha pontilhada, ela vai seguindo e finaliza aqui, né? Ali, acima da linha pontilhada, a gente vê o que alguns identificam como sendo um barco, tá? E aqui não está muito bem desenhado, mas lá a gente vê melhor na pedra um pássaro saindo, provavelmente, desse barco. Interessante, hein? Águas, um barco, um pássaro saindo, e embaixo a representação de uma criação que parece que foi o quê? Inundada, né? É uma possível leitura. Aqui em cima a gente vê elementos, figuras astronômicas, né? Aqui o que pode parecer o Sol. Lá para cima também, aqui não aparece, mas tem rastros de cometas, né? Aqui desenhados, e aqui, como eu falei embaixo, elementos também do céu, né? Estrelas e constelações. É muito interessante isso aqui, né? Lá, aqui eu acho que tem uma foto, aqui está a pedra, ó. Ali eu estou com o professor, Dr. Matusalém, né? E lá atrás então está a pedra, como eu mostrava no gráfico, aqui embaixo tem aquelas representações astronômicas, aqui estão as petrogravuras, né, da criação, que parece para nós ser a criação, aqui aqueles pontilhados, né, que parecem ser a água, porque tem um barquinho, não apareceu na foto, mas mais para o canto aqui tem o barquinho, aqui é uma figura humana, tá vendo aqui, né? Muito bem, aqui tem plantas e vai. Aqui um outro ângulo, né, da pedra, ela é bem, bem grande. Atrás dela tem o rio Bacamarte, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. E a gente chama de Itacoatiaras, né? Então aqui é uma Itacoatiara chamada Pedra do Ingá, que fica no município de Ingá, mesmo nome. Muito bem, aqui atrás da pedra, bom, aqui é o museu, tem um pequeno museu lá de antropologia, de paleontologia, bem interessante também esse museu, e tem uma pintura aqui, ó, que um artista local fez de alguns indígenas, né, alguns povos que viviam naquela região, está tudo assim documentado, e ali no centro, essa figura enigmática, conhecida como Pai Sumé. Quem seria esse Pai Sumé? Já vou falar alguma coisa sobre ele, tá? Aqui tem uma outra imagem, ó. Atrás daquela pedra tem o rio Bacamarte. Em algumas épocas ele inunda aquela região toda. Ali nós somos numa época de menos, né, fluxo do rio. E ali eu estou com o meu pé numa impressão do que eles chamam de pé do Pai Sumé, né? Essas pegadas não, são esculturas na areia, né, na pedra. É interessante porque elas ocorrem em vários lugares, em toda a América do Sul, em lugares distantes, lá nos Andes e tal, tem pegadas dessa figura enigmática, né, essa representação na pedra aqui da pegada dele, do chamado Pai Sumé. Bom, aí vai depender do seu background, vai depender da forma como você interpreta as coisas. O fato é que esse Sumé, ele ensinou para os índios coisas bem interessantes, como, por exemplo, a monogamia, valores morais, como plantar, né, cultivo de certas plantas, e depois foi embora. E eles mantiveram essa figura na tradição oral, Pai Sumé. Para alguns poderia ser um missionário cristão, poderia, talvez, né? Para outros até poderia ser o próprio Tomé. Olha que interessante, né? Tem uma linha de interpretação que coloca Tomé como sendo talvez esse personagem, Pai Sumé, Tomé, porque há no registro das tradições que Tomé teria pregado para os povos do Oriente lá, né? Talvez na China, a Índia lá, antigas, né? E por que não poderia ter sido trazido também? Porque a Bíblia fala de um caso lá em que um discípulo foi arrebatado, né? Levado pelo Espírito Santo para pregar para o eunuco etíope, lembra da história? Lá em Atos dos Apóstolos? Lembro. Quem Felipe, sabe, né? Trazido um desses, né, missionários para cá. Claro, isso é tudo no campo da especulação, como eu disse, né? Mas o fato é que existia uma figura enigmática chamada Sumé. Ele ensinou coisas incríveis para aquelas populações, inclusive no aspecto dos valores, que se assemelham muito aos valores que a gente defende na Bíblia, né? E ali naquela pedra há representação de coisas que talvez essa figura tenha ensinado para eles, né? A criação. E tem estimativa de idade? Tipo, há quanto tempo, mais ou menos? Ou não? Não tem assim, não dá para precisar, né?
tampouco a época em que essas tribos viveram por ali, porque desapareceram, né? Desapareceram e ficaram só esses registros pictográficos ali, né? Então não dá para saber exatamente quando foi. Algumas estimativas, talvez, né? O fato é que essa pedra, ela chama atenção, tem essa música do Zé Ramalho, tem uma história em quadrinhos que eu até tenho aqui, acabei esquecendo de pegar, do Maurício de Souza, né? Que é Pedra do Ingá, foi escrita, inspirada nessa história. Então, há um campo ali bem legal para pesquisa, e a gente foi lá e apresentou a nossa perspectiva como cristãos criacionistas, né? E eu achei, assim, bem legal de ter publicado isso pela Protestantismo, até porque apresenta uma visão diluvianista, né, bíblica, que é aquela que a gente defende. Então, tá aí, deixo com vocês, então, um link para que leiam depois e tirem suas conclusões, tá bom? E é legal a gente ver que, nossa, aqui no Brasil tem muita coisa interessante pra gente aprender, né? Especialmente nessa área cultural. Às vezes a gente fica, eu quero ir no Museu de História Natural, eu quero ir no Louvre, eu quero ir... Mas aqui no Brasil tem tanta coisa legal também pra gente aprender, né? Isso é bem interessante. Ô, Maura, quem sabe um dia a gente pode falar lá sobre o Araripe, né? Nós temos um local riquíssimo em fósseis lá no sertão do Ceará, né? A Serra do Araripe. Estivemos lá, pesquisamos por ali também com um grupo de pesquisadores, é bem interessante. Temos ali em Sousa também, na Paraíba também, né? Aquelas pegadas de dinossauros, uma trilha assim bem preservada de pegadas de dinossauros. Tem sítios bem interessantes aqui no Brasil que a gente pode explorar com certeza, e quem sabe num outro Observatório das Origens a gente possa trazer esses assuntos para cá, né? Sem dúvidas, eu acho uma boa. Legal. É isso, né? Espero que tenham gostado desses dois temas que nós escolhemos para hoje, que continuem acompanhando aqui o nosso quadro Observatório das Origens e o canal da doutora Maura, que tem o mesmo nome, e lá ela explora os assuntos com mais detalhamento, né? E tem temas muito interessantes que ela aborda ali. Maura, muito obrigado mais uma vez, né, por essa parceria, e até o nosso próximo quadro vídeo Observatório das Origens. Um abraço para você. Tchau, gente, até a próxima.